Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Nesta semana estamos dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre o tema Nós e a Ética Cristã. São princípios bíblicos da ética cristã, baseado na revista O Comportamento do Crente, da editora Cristã Evangélica, e da série Vida Cristã. Nós já estamos na nossa terceira lição e gostaríamos de ser bem claros, simples, para que a lição consiga chegar ao coração de todos nós, de uma forma bem objetiva, de uma forma que o Espírito Santo convier nos trazer para as nossas necessidades. Para tanto, eu quero convidá-lo a orar nesta manhã, pedindo a bênção de Deus sobre este estudo. Graças te damos, ó Pai, porque estamos mais uma vez diante dessa câmera para transmitir um vídeo de estudo bíblico. O Senhor pode levar este estudo a quem o Senhor desejar. Nós estamos nos dispondo, ó Pai, para que o Senhor nos use, de maneira que a Tua palavra chegue ao encontro daquele coração faminto e desejoso de aprender a Tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem esclarecido a gente quanto a esses temas e nós nos sentimos muito gratos por isso. Nós contamos, ó Pai, com a Tua unção mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Corrigindo, irmãos, a nossa lição de hoje é a lição de número 4. O tema será o amor no seio da comunidade cristã. E o nosso texto básico se encontra em Romanos 12, 12 e 13. É um texto maravilhoso, muito citado nos estudos bíblicos e em pregações, muito querido por muitos irmãos, inclusive eu. E eu gostaria de lê-los com vocês aqui, os versículos 12 e 13. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, queridos, esse tema hoje vai ser muito gratificante de estudarmos e de vermos com vocês cada detalhe, cada degrau que vai sendo acrescentado em direção à nossa santidade pessoal, ao nosso crescimento na fé, ao nosso melhor testemunho cristão, que tem muito a ver com o comportamento do crente. E nós começamos adiantando para vocês que o texto da nossa lição de hoje foi elaborado pelo pastor Luiz César Nunes de Araújo, na revista da editora evangélica, como eu disse, né? Então, queridos, é um texto que nós vamos nos basear também nos textos bíblicos e vamos nos alegrar e nos enriquecer com esta maravilhosa lição de hoje. O amor no seio da comunidade cristã. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para o nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. Nós sabemos que vivemos numa época de muitas frustrações quanto às instituições, e estamos falando aqui bem do nosso terreno, que é o evangélico, né? Quantas frustrações em relação às nossas organizações denominacionais, muitas decepções, muitos caminhos que não desejávamos trilhar, muita falta de identidade, mesmo personalidade. Mas isso não nos faz indiferentes ou amar menos a Igreja de Cristo. Pelo contrário, né? Nós sabemos que
denominações, organizações, instituições, são coisas humanas e, consequentemente, são falhas. Mas a Igreja de Cristo é formada de pessoas que têm fé, que creem, é formada pelo remanescente de Deus nessa terra, para que possa ser aplicado aqui a palavra de Deus, que leve as pessoas até o trono da graça por toda a eternidade. Então, lá no século passado, nos séculos passados, a Igreja de Roma, destinatária desse texto do apóstolo Paulo que nós estamos estudando nas lições de 3 a 6, nós vimos na lição passada, ela vivia num clima hostil ao Evangelho. Eles deveriam, no entanto, exercer a vida cristã ativamente, brilhando no meio das trevas, conforme está lá em Romanos 13, de 11 a 14. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios claros descritos na palavra de Deus, como nós vimos na nossa primeira lição, quando nós estudamos sobre princípios. Nos pontos que se seguem, Paulo mostra mais 5 diretrizes que na lição anterior o autor chamou de degraus, para que o nosso comportamento seja como verdadeiro fruto da nossa fé. Quem é que não deseja ter um comportamento que agrade ao nosso Deus? E, consequentemente, que fale da nossa fé e do nosso amor por Ele e do amor dele por nós. Todos nós queremos aperfeiçoar o nosso comportamento, o nosso testemunho, para que ele seja coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente crê, com o que Deus nos fez conceber dentro do nosso coração, no nosso espírito. Então, no texto que nós lemos, o primeiro degrau que nós vamos destacar hoje, está em Romanos 12, 12, é alegrai-vos na esperança. Irmãos, a esperança, como a esperança anda fraquinha nos dias de hoje. Como a nossa esperança tem sido sugada pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelas situações. Confesso que ter esperança hoje é fundamental, mas é um exercício diário. E lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Devíamos estar com o coração preparados, segundo Pedro, para explicarmos a esperança que existe em nós, a razão da nossa esperança. E Paulo fala constantemente aos romanos sobre o tema da esperança. Nós vamos ver isso em Romanos 4, 18, no 5:2, 5:5, no 8:24, no 12:12, que é o que nós lemos, e no 15:13. Talvez já os estivesse preparando para um futuro difícil. A alegria da esperança dos crentes ajuda-os a suportarem as cargas das reivindicações que se seguem: sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição, choro. Só quem mantém uma esperança viva em Cristo pode passar com alegria pelos caminhos que nós acabamos de citar. Martin Frasman nos ensina que a esperança é um subproduto do amor. Paulo une os dois lá em 1 Coríntios 13, 7 e na carta aos Colossenses 4, 1, os versículos 4 e 5, aliás. Diz Frasman: a esperança cristã não dá apenas coragem e resistência em aflições prolongadas, mas dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos na fé. A esperança cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. Isso está em Romanos 12, 14 e em Mateus 5, 44. Embora haja o sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com a esperança. E a finalidade da esperança é a redenção da nossa alma. Essa esperança, essa expectativa em que vivemos é que nos dá realmente a motivação para continuarmos vivendo e lutando apesar
dos problemas. A expectativa do cumprimento de nossa fé enche o nosso coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, vez por outra, afligem a vida de todos nós, né? Segundo Champlin, alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos pela fé a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. Irmãos, aquele versículo de Lamentações de Jeremias 3, 21-22, como esse versículo fala profundamente nesta situação e todos os dias conosco. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós precisamos lembrar dia após dia as coisas que nos trazem esperança. Fazermos, como eu disse, um exercício diário de sermos gratos por aquilo que temos para recordar e que nos traz esperança. O segundo degrau, então, que nos oferece esse texto de Romanos 12, 12. Sede pacientes na tribulação. O Ben Alves diz assim: porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que exigem paciência. Aliás, essa é uma virtude, né, que é fruto do Espírito, a paciência de suportar tribulações. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes, conforme está em Atos 14, 22, bem como para o Evangelho, conforme diz em Filipenses 1, de 12 a 14. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus, conforme Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, 10. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experimentados. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Jesus mesmo nos deixou o exemplo, conforme citado lá em Hebreus 2:10 ou 5:8. Em todas as formas de tribulações, entretanto, nós precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação ela promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter e este, por sua vez, gera esperança. E na esperança não somos confundidos, conforme diz Romanos 5, de 3 a 5 e em Tiago 1, de 2 a 4. Eu vou repetir essa sequência, né, porque ela é tão importante. A paciência forma o bom caráter. Este, por sua vez, gera esperança. O bom caráter sabe se comportar. O bom caráter dá bom testemunho. E isso gera esperança. E na esperança nós não somos confundidos. O terceiro degrau, que ainda consta lá em Romanos 12, 12, é perseverai na oração. Não importa quão grande seja a pressão, o que importa na verdade é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou o empurra para mais perto de Deus? Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tira o fardo das suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Essa sugestão é de Hudson Taylor. Vamos nos desapegar das coisas que nos pressionam e compartilhar com o nosso Senhor Jesus, que sabe o que é carregar fardos. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. Quando as coisas estão correndo tudo bem, geralmente nós oramos menos. Exercício diário de sermos gratos por aquilo que temos para recordar e que nos traz esperança. O segundo degrau, então, que nos oferece esse texto de Romanos 12, 12. Sede pacientes na tribulação.
Rubem Alves diz assim: porque os olhos que choraram e sofreram serão para sempre diferentes de todos os outros olhos. A esperança cristã nos dá coragem e resistência em aflições prolongadas que exigem paciência. Aliás, essa é uma virtude, né, que é fruto do Espírito, a paciência de suportar tribulações. As perseguições e as tribulações podem redundar em benefícios para os crentes, conforme está em Atos 14, 22, bem como para o Evangelho, conforme diz em Filipenses 1, de 12 a 14. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus, conforme Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, 10. Nas tribulações crescem as pessoas, as famílias, a igreja e a nação. Esses grupos tomam um propósito de unidade em meio ao sofrimento. A tribulação nos torna conselheiros sábios e experimentados. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições. Jesus mesmo nos deixou o exemplo, conforme citado lá em Hebreus 2:10 ou 5:8. Em todas as formas de tribulações, entretanto, nós precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação ela promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter e este, por sua vez, gera esperança. E na esperança não somos confundidos, conforme diz Romanos 5, de 3 a 5 e em Tiago 1, de 2 a 4. Eu vou repetir essa sequência, né, porque ela é tão importante. A paciência forma o bom caráter. Este, por sua vez, gera esperança. O bom caráter sabe se comportar. O bom caráter dá bom testemunho. E isso gera esperança. E na esperança nós não somos confundidos. O terceiro degrau, que ainda consta lá em Romanos 12, 12, é perseverai na oração. Não importa quão grande seja a pressão, o que importa na verdade é onde está a pressão. A pressão separa você de Deus ou o empurra para mais perto de Deus? Você está sentindo uma forte pressão hoje? Está começando a ficar deprimido? Quando você estiver orando hoje, tira o fardo das suas costas e coloque-o nas costas de Deus. Ele sabe como lidar com os fardos. Ele tem cuidado de você. Transforme esse momento tranquilo de devoção numa experiência que liberta pressões. Essa sugestão é de Hudson Taylor. Vamos nos desapegar das coisas que nos pressionam e compartilhar com o nosso Senhor Jesus, que sabe o que é carregar fardos. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. Quando as coisas estão correndo tudo bem, geralmente nós oramos menos. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveramos na sua prática. A combinação sofrimento, paciência e oração já fora citada antes por Paulo lá em Romanos 8:18 e aparece sempre no contexto da esperança cristã. Gente, a oração é a chave, a mola mestra da nossa vida espiritual. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é em oração que eles encontram consolo para as suas tribulações. É nela que nós encontramos força e consolo. Paulo vinha exaltando as graças cristãs e todas elas estão arraigadas à oração. E nela se desenvolve. A oração é como um canteiro, né, de desenvolvimento das graças cristãs. As qualidades em que o apóstolo confiava, que distinguiam os cristãos, só podem ser sustentadas por meio de uma dependência constante e consciente de Deus. À parte da oração, desconheceremos o sentido da alegria. Não compreenderemos a paciência, segundo Grog. Uma vida transformada, irmãos, ela tem a oração como um instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Quando surgem as aflições, geralmente nós oramos. Mas muitas vezes não perseveramos nesse intento. A
continuação na oração é uma necessidade. Nós devemos orar sem cessar, como Paulo aconselha lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar é um exercício. Esse exercício contínuo da oração é coerente com a vida cristã disciplinada e exaltada pelo apóstolo Paulo. Também o escritor aos Hebreus naturalmente pensa sobre o corredor que no estádio esforça-se por alcançar o prêmio, conforme Hebreus 12:1. E assim são os que oram, né? Eles se esforçam, eles perseveram para alcançar aquilo que tanto desejam em oração. O quarto degrau está em Romanos 12:13. Compartilhai as necessidades dos santos. Mas quem são os santos? Na Bíblia, a palavra santo é usado para descrever algo ou alguém que é separado para Deus e que se dedica totalmente a Ele. Mais uma vez, Martin Franzmann nos recomenda o seguinte: a esperança cristã não apenas dá coragem e resistência em aflições prolongadas, mas também dá ao cristão aquela largueza de coração que o torna receptivo às necessidades de seus irmãos. Então, essa esperança nos move em direção ao nosso próximo. Segundo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade social com os demais irmãos na fé, especialmente em tempo de tribulação. O apóstolo Paulo, ele conclamou os Gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. E isso você conhece, se encontra lá em Gálatas 6:10. O próprio Paulo estava muito ativo em levantar uma oferta para os santos pobres em Jerusalém, conforme está em Romanos 15:26. João, semelhantemente, ressaltou a providência para as necessidades dos irmãos. Tiago confirma esse princípio. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso não significa que os cristãos devem se preocupar socialmente apenas com quem é cristão. A Bíblia, ela está repleta de evidências de que os crentes devem fazer o bem a todas as pessoas, não somente à comunidade de fé. A solicitude social dos cristãos, claro, deve começar com a sua própria família e com os demais crentes, mas não deve terminar aí. Muitas igrejas, para dar seguimento a essa orientação bíblica, têm criado ministérios que organizam e incentivam a assistência aos santos. E isso é muito interessante, né? Quando a igreja é maior, ela pode ajudar para além, às vezes, da fronteira do próprio país, né? Cristãos e não cristãos em necessidades bem distantes de nós. E aqui também, dentro do nosso próprio país, há muitos necessitados que precisam da nossa assistência, da nossa ajuda. Será que nossas igrejas têm se estruturado para essa tarefa? Isso também é um caminho, é um degrau para o nosso desenvolvimento espiritual. E o quinto degrau é praticar a hospitalidade. É muito interessante esse degrau que muitas vezes mexe conosco nesse mundo de individualismo, né? De ser tão fechado às necessidades dos de fora. Aqui em Hebreus 13, diz assim, 13:2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando que, sem saber, alguns acolheram anjos. Você já teve essa experiência de acolher anjos em sua casa? Eu já tive. E fui ricamente abençoada. E eram anjos assim, de calça jeans, né, de roupas comuns, de pessoas que realmente fazem aquele papel, né, na nossa vida, de um mensageiro divino dentro da nossa casa. É muito gratificante. A hospitalidade é uma forma especial de prestar assistência aos santos, especialmente a cristãos exilados, perseguidos ou desabrigados. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo considerada como um dos deveres
mais importantes na fé. Você vai encontrar isso em Hebreus 13, em 1 Timóteo 3, na primeira carta de Pedro 4, em Tito 1. Nós vamos ver os escritores salientando a riqueza dessa experiência e o quanto ela é necessária. Muitos dos crentes viviam como estrangeiros no mundo, distantes do seu país nativo, porque houve aquela dispersão, aquela perseguição inicialmente, e nós sabemos que até hoje há muitos países e igrejas sendo perseguidos, né? Algumas vezes enfrentando circunstâncias muito hostis. A hospitalidade nessas condições tornava-se uma importantíssima manifestação de amor cristão, segundo Champlin. O que Paulo está dizendo é que a hospitalidade não deve ser apenas fornecida, mas perseguida. Olha que interessante. A melhor tradução seria perseguir a hospitalidade, quer dizer, lute por ela, né? Lute para ser hospitaleiro. É bom lembrar que Paulo diz a Timóteo que os líderes têm uma obrigação maior de praticar a hospitalidade. 1 Timóteo 3,2, ainda que seja um mandamento para todos os crentes. Não é sermos só hospitaleiros com visitas que vêm à nossa igreja no domingo à noite. Isso é muito importante. Isso pode fazer toda a diferença se essa visita volta ou não para um próximo evento. Mas é a nossa vida diária, o nosso acolhimento, né, para com as pessoas. No entanto, aqui cabe uma palavra de alerta. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento da hospitalidade, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhe causam grandes prejuízos. É necessário muito cuidado e nos lembrarmos de Mateus 10,16. Sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Para cumprir esse mandamento sem colocar em riscos familiares e demais pessoas da nossa família, nós devemos ter discernimento, sermos sábios e, na dúvida, a liderança da igreja deve ser consultada. Aliás, é um ponto extremamente importante de se salientar. Hoje em dia, nós sabemos da dificuldade que é termos alguém dentro da nossa casa. Nós precisamos ter realmente discernimento do alto para acolhermos pessoas dentro da nossa casa. Mas ser hospitaleiros não significa necessariamente colocarmos alguém para dentro da nossa casa, mas fazermos com que as pessoas tenham condições, né, de serem abrigadas, de serem acolhidas, de estarem em lugar seguro. E isso, muitas vezes, nós podemos fazer de uma forma que não afete diretamente aos nossos familiares ou a nossa intimidade ou privacidade com alguém que a gente não conhece realmente. Mas tudo isso, todos esses passos devem ser dados com discernimento. Já nas nossas considerações finais, eu gostaria de recordar com vocês os degraus vistos nesta lição. O primeiro, alegrai-vos na esperança. Essa palavra que carrega tanto significado e é tão importante ser cultivada na nossa vida cristã. O segundo, sede pacientes na tribulação. Quem é que não esteja passando por alguma tribulação nos dias de hoje? Todos nós somos visitados de alguma forma, né, por essas dificuldades da vida moderna. Sermos pacientes. Terceiro, perseverar na oração, nunca desistirmos. Nunca desistirmos, sermos realmente perseverantes no exercício da oração. O quarto, compartilhar as necessidades dos santos. E lembrando aqui, não somente com os da sua comunidade de fé, mas também com todos que precisam da nossa ajuda. O quinto, praticar a hospitalidade. Nós vimos isso, né? Conforme Hebreus diz que alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Que coisa maravilhosa. Por fim, em todos esses degraus, né? Nós temos que nos lembrarmos de termos discernimento. Sejamos simples como as pombas, mas astutos ou prudentes, né? Como as serpentes, para cumprir esses mandamentos sem colocar em risco os familiares e demais pessoas. Termos discernimento. Estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão. Mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver entregue incondicionalmente no altar do Senhor. Fazendo assim,
nós demonstraremos uma natureza transformada e autenticidade na comunhão com Deus. Muitas pessoas conhecerão melhor o Senhor, observando nosso comportamento verdadeiramente cristão. Que nesta semana você possa vivenciar esses degraus com maior profundidade ainda na sua vida diária e que Deus o abençoe sobremaneira. Esteja aí buscando na palavra do Senhor o seu crescimento espiritual, de tal forma que você faça parte daquela nuvem de testemunhas que testemunham o grande amor de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.